Menina e Angélica, hein? Babado! Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. E você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais. Pode apoiar a produção de conteúdo desse canal. Muito obrigada a quem apoiou durante esse ano todo. É lá no apoia-se/Jana Viscardi ou aqui no Clube de Membros no YouTube. E você pode contribuir de outras maneiras, deixando o seu like, sugestão de tema, seu comentário, enfim, compartilhando esse conteúdo por aí para as pessoas conhecerem mais o que eu faço. E eu hoje decidi trazer uma temática que é a temática dos últimos dias, semanas talvez, que é Angélica Babadeira, que foi lá, pá, fez 50 anos e aí com isso trouxe um programa para Globo, 50 e tanto, em que ela entrevista várias pessoas, bate vários papos. E ela tem sido convidada para várias entrevistas e uma delas foi uma entrevista na Roda Viva, que é um programa da TV Cultura de entrevistas em que uma pessoa fica no centro e no entorno dela ficam várias pessoas entrevistando essa pessoa que está no centro e tem alguém que também faz ali ilustrações, charges daquela conversa que está acontecendo. E aí que eu achei que a gente podia falar de algumas coisinhas aqui. No final das contas, gente, isso aqui não é pra ficar falando mal da Angélica, nem falar bem da Angélica, não é esse o objetivo. Eu tô querendo comentar alguns elementos que eu vi na entrevista, então a minha proposta é a gente debulhar um pouquinho essas questões. Em primeiro lugar, a bancada. Bancada composta por um monte de mulher branca. Sabe que dá até um pouquinho de preguiça de fazer esse comentário. Mas veja um programa, né? Conhecido. Você acha que você vai ter pessoas não brancas participando? Mas não tinha, não. Era uma bancada de mulheres, aí você tinha um monte de mulher cis branca fazendo perguntas para Angélica. E aqui já acho importante registrar que dizer isso não é desmerecer as mulheres que estavam lá fazendo as suas perguntas, que fique claro. Mas tem a ver com pensar que sociedade é essa, que programas são esses, que dinâmicas televisivas são essas, que insistem em não serem nada diversas. Inclusive, algumas perguntas eu fiquei pensando, sabe, parece que são todas muito parecidas. Então assim, começou desse jeito e eu já pensei, temos aqui um problema muito significativo. E depois, mulheres que não exatamente, não estão ali exatamente na mesma classe social, mas que vêm de um espaço muito próximo, me pareceu. De novo, não significa que as perguntas não tenham sido boas, mas é tudo isso que a gente tem para apresentar num programa de televisão? Não acho que seja tudo isso, né? Então, assim, já começo com essa ponderação. Depois, eu fiquei pensando numa pergunta que a Ana Paula Padrão fez, que foi uma pergunta sobre feminismo. Essa coisa de, você se considera uma feminista, você é uma feminista. E aí foi interessante porque ela foi perguntar sobre referências para a Angélica. E aí a Angélica desviou um pouco porque ela não indicou referências. Leituras que eu faço, nada disso. Ela quis lá dizer que ela está aprendendo e aí citou as pessoas que estavam na mesa. Aprendo muito com você, Ana Paula, quando você faz algumas ponderações, sei lá, nas redes sociais. Aprendo muito com você, Marilis, que é uma colunista de jornal, quando você faz umas ponderações, e aí você pensa, olha só o que é o feminismo que foi trazido aqui. Duas mulheres brancas que têm uma perspectiva possivelmente parecida, são colocadas nesse lugar como as referências. E aí no final a Angélica vai dizer, né, que não é sobre o pessoal, é o coletivo. E legal, ótimo, de fato é o coletivo, mas não quero ser aqui a polícia do feminismo, dizer quem pode e quem não pode se dizer feminista. Pelo amor de Deus, não se trata disso. Mas tem um lugar de como é que vai se falar sobre o feminismo de forma mais, nesse mainstream, nem sei que palavra que usa, de que jeito vai se falar sobre feminismo e que feminismo é esse, já que feminismos são vários, né? E como é que se pretende falar desse feminismo, já que a gente está falando que o feminismo tem a ver com lutas coletivas e não com uma coisa pessoal e individual. É claro que essas lutas coletivas vão impactar as pessoas individualmente, mas o que é que significa então falar sobre feminismo nessas entrevistas? Que tipo de pergunta que se faz? As respostas que vêm? De novo, quem são as pessoas que estão fazendo essa entrevista? Eu sempre fico pensando no Bourdieu, sabe? Tem um livro
que é o Sobre a Televisão, que ele vai falar justamente sobre como a televisão vai lidar com os diferentes temas, né? O quanto tudo fica muito na superfície. E eu sei lá, de novo fiquei com essa coisinha. Mas aí tem um elemento que eu queria trazer, que eu acho que é interessante, que foi a pergunta que foi feita para ela, a correspondente da Marie Claire estava lá, e ela vai perguntar, vai dizer, você é uma feminista, ok, de novo com esse lugar, enquadrando a Angélica como feminista, e de novo nós esqueçamos que existem vários feminismos, que feminismo é esse, o que se pensa, o que se desenvolve em termos coletivos, o que é que se faz coletivamente, enfim. Mas aí ela vai perguntar sobre o aborto, e vai falar que é uma pauta fundamental, e aí a Maria Rita vai dizer, a gente sabe que a criminalização do aborto no Brasil acaba atingindo mais as pessoas mais pobres. Eu queria saber sua opinião. Você é a favor da descriminalização do aborto no Brasil? E aí é muito interessante ver a resposta da Angélica, porque ela vai dizer, eu sou a favor da mulher ter escolhas sobre o seu corpo. Então ela não responde diretamente, sim, sou a favor da descriminalização do aborto, mas ela vai dizer que a mulher tem o direito de escolher sobre o seu corpo, que é uma outra maneira de dizer que é a favor da descriminalização do aborto. E isso é uma coisa bem importante, porque a gente está falando de uma mulher que está na televisão há muito tempo, que a princípio parece, né, ter uma dinâmica mais conservadora, digamos assim, que não vai trazer essas pautas, conservadora nesse sentido, viu, gente, de trazer essas pautas, ou de que vai efetivamente responder a uma pergunta como essa, e na verdade o que ela faz é responder, dizendo que acha que a mulher tem que ter escolha sobre o seu corpo, e aí ela insiste nisso depois, dizendo ela tem que poder decidir. E ela vai dizer, isso é polêmico, eu sei, é complicado, porque atinge várias questões, até de religião e tudo, mas em termos práticos, né, praticamente falando, eu acho que é assim que tem que ser. Então ela, nesse sentido, ela foi bem objetiva em dizer que acha que a mulher tem que defender, tem que ter o direito de escolher o que quer fazer com o próprio corpo, e isso significa dizer que está sobre a mulher a decisão de aborto ou não. E é interessante a gente pensar nesse movimento que ela faz. Eu sou a favor da mulher decidir, né, sobre o próprio corpo, né? O que é diferente de dizer eu sou a favor do aborto. Também é interessante pensar nessa escolha, né, nesse espaço, esse tipo de escolha e o impacto que isso pode ter, porque é uma maneira mais suave de dizer, é um eufemismo, digamos assim, ao invés de dizer eu sou a favor do aborto ou da descriminalização do aborto, né? Você dizer que é a favor da mulher decidir sobre o próprio corpo, né? Mas acho importante porque é alguém que é muito conhecida e que tá lá na televisão dizendo que sim, é a favor da mulher decidir, então é a favor do aborto. Mas aí, meus amores, teve uma pergunta que me fez pensar muito justamente o que se discute sobre o feminismo, o que é que chega nessas pessoas que são mulheres de visibilidade e que começam a envelhecer e que de alguma maneira a pauta do feminismo as atravessa, chega até elas, não que elas estejam necessariamente envolvidas com lutas coletivas ou com questionamentos coletivos diretos, mas essas pautas chegam e como essas questões são abordadas. E aí o tema era beleza e envelhecimento. A minha questão aqui é a pergunta, menos a resposta da Angélica e mais a pergunta. Uma parte da resposta dela também me interessa, mas meus amores, a pergunta é assim. Por falar nessa cobrança eterna que a gente vive, ontem eu tava com um grupo de mulheres, todas elas entre 40 e 50 anos, e alguém chegou e falou, do que vocês estão falando? E a gente ficou meio constrangida, porque a gente estava falando de cirurgia plástica, no peito, na barriga, procedimentos estéticos. E de repente eu me dei conta que, claro, existe um movimento super importante, libertador das mulheres, não terem que ficar, né, subjugadas por aquela ditadura da beleza. Mas às vezes me dá a sensação que às vezes a gente derruba uma ditadura e começa outra. Porque parece quase um pecado mortal hoje ser vaidosa. Querem fazer algumas coisas, né? Usar da tecnologia aí. Como é que você vive esse paradoxo? Ao mesmo tempo temos mais liberdade, quem não quiser pintar o cabelo branco, né? Deixar lá as suas ruguinhas. Mas daí tem essa cobrança do outro lado. E muitas mulheres às vezes ficam se escondendo
com vergonha de contar que fazem um procedimento X, um procedimento Y. Como é que você lida com isso? Que pergunta é essa, Brasil? E eu tava olhando aqui, a resposta da Angélica, num dado momento, vai seguir justamente essa linha. Tem que sempre essa coisa de colocar a mulher numa caixa, ou é uma coisa ou é outra. Eu tenho um problema muito grande quando vai se falar sobre a questão do envelhecimento e dos procedimentos estéticos, e quando se faz esses dois pesos e duas medidas que não tem qualquer paralelo. Que é o fato de que as mulheres se veem cobradas desde sempre a ter uma dada aparência e de serem avaliadas por essa aparência, e essa aparência é justamente o que faz com que muitas mulheres se inclinem a fazer procedimentos estéticos. E isso significa que esse outro lado da mulher se ver numa ditadura do não fazer procedimentos estéticos não existe, gente. Mulheres serão sim criticadas pela sua aparência. Então, se deixa o cabelo branco porque deixou, se pintou porque ficou escuro demais. Isso, de fato, isso sim pode acontecer. Mas quando a gente fala de procedimentos estéticos, e o Brasil é um dos países que mais faz procedimentos estéticos no mundo, invasivos e não invasivos, não dá pra gente colocar a conversa em termos individuais. E aí a gente volta para esse lugar do feminismo como essa coisa coletiva, uma reflexão coletiva. Porque, inclusive, num dado momento aqui, a sensação que eu tenho é que o procedimento estético é visto quase como um direito, por conta dessa coisa do, eu sei que eu tenho o privilégio de poder fazer, nem todo mundo pode. A questão é anterior a essa. A questão é o fato de que muitas mulheres se submetem a procedimentos estéticos porque não conseguem ver beleza fora do que é a lógica do procedimento estético. Não há uma ditadura do não procedimento estético. Na verdade, as mulheres chegam num dermatologista aos 28 anos, 25 anos, às vezes menos, e já são empurradas para procedimentos estéticos mais ou menos invasivos. Então, enquadrar essa conversa nesses termos de a gente sai de um lugar e vai para outro é uma mentira, é uma falácia. Porque o que mais a gente vê hoje são as mulheres entrando na faca. O que mais a gente vê hoje são dermatologistas que se especializam nessa área de beleza porque sabem que vão rachar de ganhar dinheiro. Porque existe um comércio imenso que faz a mulher se sentir insatisfeita 24 horas por dia, para que ela corte, tire, preencha o tempo todo. Então veja de novo, o que me interessa aqui é menos pessoalizar a questão. Eu já trouxe o que eu acho que são os problemas, alguns das questões desse Roda Viva, o fato de serem só mulheres de uma certa classe social, de serem só mulheres brancas, de serem mulheres cis, enfim, tem outras tantas questões que a gente poderia trazer. Eu trouxe um elemento que eu considero mais positivo, a questão de ter se falado minimamente sobre a questão do aborto e da sua legalização, descriminalização. Mas esse elemento da beleza, a gente tem tido uma série de mulheres muito conhecidas, celebridades, famosas, que estão chegando na casa dos 50, e o que a gente tem visto de discursos que estão atrelados à vaidade, e que isso apareceu nessa entrevista também, do tipo, a gente é vaidosa, e aí a palavra vaidosa fica atrelada ao procedimento estético, que é uma coisa que, não só eu, um monte de gente fala sobre isso, é evidente, mas que eu já falei 1 zilhão de vezes, é colocar a vaidade no lugar do só é vaidosa aquela que cuida de si, entre enormes aspas, e o cuidar de si significa fazer um procedimento estético, frequentar um dermatologista, e aí é como se só houvesse vaidade dentro desse lugar. É você não trazer essa discussão como uma questão sistêmica. Sistematicamente as mulheres são empurradas para os procedimentos estéticos, muitas delas vêm inclusive morrendo em função da realização de procedimentos estéticos, e os profissionais da área da saúde de diferentes áreas da saúde vêm se embrenhando no universo da beleza porque sabem que ali vão ganhar muito dinheiro. Dinheiro com a insatisfação das mulheres. Então, não se trata de uma vaidade. Colocar essa discussão no campo da vaidade é subverter a conversa que tem a ver com a opressão continuada que a mulher vive desde sempre sobre a sua aparência. Então, a gente não pode esquecer, gente,
que uma coisa é você individualmente receber comentários, não importa a maneira como você viva, comentários sobre a sua aparência, justamente porque nunca se ficará satisfeito sobre como uma mulher está. Outra coisa é assumir que fazer procedimento é porque eu sou vaidosa e ignorar a discussão que tem a ver com esse trator, que é uma indústria imensa, que está o tempo inteiro promovendo a lógica da alteração do corpo para você se sentir melhor. E se sentir melhor é se sentir mais jovem. Inclusive, e aqui não com o objetivo de pessoalizar, mas de pensar sobre o que isso significa, basta você olhar essas mulheres que estavam lá, várias delas bastante mexidas de procedimento estético. E quando eu digo isso, não é para recriminá-las individualmente, mas para pensar que esse é um movimento sistemático de transformação da mulher para que ela siga jovem, ou para que ela envelheça de um jeito muito particular, porque só esse jeito destacaria o que é ser mulher, ou valeria, e traria o status de ser mulher boa o suficiente, o que na verdade nada trará. Porque a cada dia tem um novo procedimento sendo lançado, uma nova coisa que você pode fazer, e o discurso é sempre esse, é para você se sentir bem. E não se discute o que está por trás disso. E aí eu de novo volto para essa conversa do Bourdieu, que tem a ver com quem é que tem espaço na televisão, quem é que tem espaço para fazer perguntas, quem faz perguntas pensa o quê? Quais são os recortes de vida que essas pessoas têm? Que tipo de perguntas fazem e que tipo de conversa se tem a partir dessas perguntas. Então, quando a gente está falando da questão do envelhecimento da mulher, e eu vejo cada vez mais essas mulheres que são muito conhecidas, famosas, ricas e majoritariamente, mas não só, brancas, falando sobre o seu envelhecimento, pessoas que têm trocentos dermatologistas, que estão o tempo todo fazendo procedimentos invasivos ou não, para manter um rosto de uma dada maneira em função das inúmeras pressões. E aí a gente chama isso de vaidade, de dizer que isso é cuidar de si. E essas mulheres se tornarem um exemplo do que é ter 50 anos, a gente segue num lugar, gente, de opressão. A opressão não é o fato de que tem algumas mulheres deixando o cabelo branco e não fazendo procedimento estético. A opressão é justamente o discurso hegemônico, que quer controlar os corpos das mulheres, que quer controlar esses corpos para que se mantenham jovens, entende? Então não existe 2 pesos e 2 medidas aqui. Então essa pergunta, ela é uma pergunta falaciosa e é uma triste pergunta, porque é muito comum que toda vez que eu fale, por exemplo, sobre a questão dos procedimentos estéticos, que me digam, mas eu tô muito feliz, eu sou vaidosa, eu gosto, eu quero fazer. Não se trata de você individualmente, se trata de pensar por que é que tantas mulheres querem e sentem que só vão se sentir melhores se fizerem procedimentos estéticos. E aqui tem um elemento de classe também muito significativo, porque esse corpo só será bom quando ele viver sob uma roupagem que muitas vezes não é a roupagem que a gente alcança. Porque muitas mulheres vão lá se entupir de procedimentos estéticos, mas com profissionais mequetrefes e vão continuar insatisfeitas. Enquanto você tem uma pequena parcela da população que vai chegar nesse lugar em função do status que tem, dessa coisa de é uma beleza, entre grandes aspas, natural. Então, é muito louco você ver que alguém que tá lá fazendo um monte de procedimento é chamada ainda de beleza natural, mas porque tem esses melhores médicos. E, de novo, quando eu digo isso, não é porque eu estou entendendo ter acesso ao dermatologista para se entupir de botox seja um direito das mulheres, inalienável e imprescindível. Mas tem a ver com esses elementos de classe. Quem é que tem acesso a quê? Mas o que é que todas acabam querendo almejar? Todas não, mas uma parcela significativa das mulheres acaba querendo almejar. E o quanto essas mulheres são um exemplo disso, né? Eu me lembro de uma vez a Thaís Araújo mencionando as questões de beleza, o que ela precisa fazer, porque tá na televisão e tal. E ela falou que ela tinha, sei lá, acho que 3 dermatologistas, que ela ia regularmente e em diferentes cidades, sei lá, era no Rio e em São Paulo. Então veja, é uma tristeza que se faça esse mais, do tipo, é super libertador as mulheres não terem que ficar subjugadas por aquela ditadura da beleza, mas parece que a gente vai para um outro lado. Que outro lado? As mulheres morrendo nas mesas de cirurgia porque querem buscar um corpo que não podem ter por diferentes razões, e não deveria nem querer ter, mas que lhes é empurrado
olha esse corpo como ele é melhor que o seu. E isso vem desde as capas de revista estilo Boa Forma, que até hoje existe a revista, tá? Só para avisar. Até a dinâmica das redes sociais hoje, que a gente acompanha essas celebridades e a gente tem a sensação de que se a gente fizer meia dúzia de exercícios igual elas estão fazendo, que a gente vai ter aquele mesmo corpo. E a gente ignora toda uma estrutura montada para que as pessoas tenham aqueles corpos. E o quanto isso massacra mulheres que estão sempre infelizes. O que eu tenho visto de colegas, amigas que estão infelizes porque chegaram nos 40 anos, porque sei lá o que, é a ruga, é a barriga, ou seja lá o que for. Veja, não dá para ser feliz quando você tem dinâmicas que te lançam para esse lugar de olhar para o seu corpo sempre como um corpo que tem um problema. A mulher é colocada o tempo todo nesse lugar. São propagandas de todo tipo, são os corpos que ocupam esses espaços de propagandas. São médicos, discursos médicos que vêm com essa roupagem de é só para você se sentir bem. Estamos aqui para trabalhar a sua autoestima, com cuidado e atenção. E tá lá chuchando dinheiro no cu, ganhando dinheiro demais, alimentando essa lógica, porque é uma máquina de ganhar dinheiro. E sempre vai haver algo a mais para ser feito. Sempre. Da periquita ao dedo do pé. Lembre do caso da questão do joelho, que depois virou uma questão. As pessoas querendo fazer procedimento, sei lá, no joelho. Estavam infelizes com os próprios joelhos. Gente, então essa pergunta me tirou do sério. Achei uma tristeza. Acho uma pena a gente olhar para como a televisão ainda é um lugar em que as conversas, e vai ser, né, por conta do modus operandi, vem de um jeito só, de uma maneira simplista, e as pessoas estão lá falando feminismo, 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 que fica essa coisa torta, individual, eu quero escolher, então eu deveria poder escolher fazer o meu procedimento estético, porque é o meu bem-estar, ignorando toda uma estrutura que é misógina e machista, que controla, que busca o controle dos corpos das mulheres de maneira sistemática e continuada. Eu não me conformo com isso, eu não me conformo com a maneira como se banalizou, inclusive, como se patologizou a beleza, mais e mais. E isso é uma tristeza. Um abração pra vocês e tchau, tchau.